E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero fazer, essa reflexão. Fiquei esses dias aí sem gravar vídeo, sem postar nada aqui no canal, mas fiquei atento a alguns movimentos, onde teve bastante, debate. Teve aquele debate do padre José, José Eduardo com aquele pastor. Ontem teve aquele debate... Ontem, teve aquele debate com um irmão católico, o Thales Muniz, com o irmão protestante Lucas Banzoli, e tem toda essa repercussão, do vídeo do padre, do debate do padre com o pastor, lá no Inteligência Limitada, e teve toda essa repercussão, desses debates. E a gente vê com muita clareza, a grande diferença dos católicos, com relação aos irmãos protestantes. O grande conhecimento que tem por parte da Igreja Católica. Então veja, defender a fé católica basta ter boa vontade. Basta ter boa vontade, porque os dogmas católicos, não é esses irmãos católicos que estão defendendo, até mesmo os padres, não foi eles que, esses padres atuais, esses defensores atuais, não foi eles, não foi nós que criou o dogma, que deu ao mundo, esses dogmas. Já está pronto. Então é só mostrar, já está pronto, E os irmãos protestantes querem negar, esses irmãos protestantes querem negar os dogmas católicos, querem negar a fé católica, uma fé que já está sólida, já está resolvida, já está decidida, não tem o que mexer, Roma locuta, causa finita. Então veja, nessa disputa, os irmãos protestantes querem questionar, colocar à prova, os dogmas católicos, a fé católica. Nessa disputa, os católicos estão dando de lavadas, nos protestantes. Por muitas razões, Como eu já disse, isso aí já está definido, já está decidido. Até mesmo o cânon bíblico, até mesmo os 27 livros, foi a Igreja Católica quem decidiu, nos primeiros séculos. O Novo Testamento, quem escreveu, foi os apóstolos, foram os evangelistas. Veja, porque Cristo Cristo não deixou isso escrito. Então, isso vai ser escrito 20 anos, 30 anos depois que Cristo subiu ao céu. Então veja, a Igreja Católica nasceu lá em Cristo. Então fica fácil, você está só mostrando, você está defendendo algo que é irrefutável para o mundo, A Igreja Católica não tem como o mundo refutar. Então veja, de certo modo, isso vai facilitando e muito para um católico, para defender. Por quê? Basta ser honesto, basta ser honesto. Então nessa peleja dos irmãos protestantes querer pôr à prova essa fé católica, eles estão apanhando, passando vergonha. Muitos, têm que adulterar, ter essa fama de adulteração. A gente vê claramente pastores bastante conhecidos na mídia brasileira. Quantas vezes os irmãos católicos que têm mais estudo aqui no YouTube, por exemplo, mostrando erros grotescos, desses homens, falas mentirosas para atacar a fé católica. Então, o povo vai vendo isso. A gente vai vendo isso. Então, nesses debates, a gente vai descobrindo isso. Que a fé católica veio de Cristo e dos apóstolos, com a promessa de infalibilidade. Então, o que dizer mais, Quem é que vai contra uma fé dessa? Só uma pessoa está aí contra uma fé dessa? E contra, você pode ir contra, mas refutar essa fé você não pode. Você não tem condição nenhuma, ninguém no planeta tem condição nenhuma de refutar a fé católica. Pelas obras, pelo que a Igreja Católica fez no mundo, pela salvação que a Igreja Católica trouxe ao nosso mundo. A Igreja salvou a nossa civilização. Então a Igreja é irrefutável, ela é de Deus, ela é a obra de Deus, do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, como é que alguém se dispõe a lutar contra essa igreja? Já dizia, né, alguns pais da igreja, né, que não lute contra a igreja, porque ela é muito grande, ela é a sabedoria de Deus. Então, quando esses irmãos protestantes querem encarar os católicos para refutar essa fé, os católicos só vai mostrar a fé. Como eu disse, não foi nós, nesse século XXI, que criou a Igreja Católica. E tem igreja protestante sendo criada. Criou, está aí com 100 anos, está aí com 50 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano. Então, esses protestantes querem enfrentar a Igreja de Cristo, de mais de 2000 anos, a igreja que salvou o nosso mundo. Então, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. E como eu disse, tem a questão da adulteração. Você vai vendo aí em alguns defensores protestantes, uma fama de adulterador, comprovada, né? Não são um irmão católico só que levantou esse assunto, não. São vários irmãos católicos mostrando que tem sujeito aí que é especialista em adulterar texto da patrística, para num debate colocar ali um texto, veja, num debate ele coloca ali um texto verdadeiro, tirado do contexto, um texto ali verdadeiro do pai da igreja, só que ele muda o sentido, muda ali uma palavra, muda ali o contexto, para enganar num debate ali fervoroso, numa conversa rápida, para passar ali o ar de sabido. Só que a fé católica não tem como refutar. Aí os irmãos católicos que estudaram o mesmo assunto, que leram a mesma página, vê que o sujeito tirou do contexto, né? Então são livros de protestantes, né, com essa origem, né, duvidosa, com adulteração. São frases dos irmãos protestantes que tiram da patrística, fora do contexto, e adultera aquele texto. Então tudo isso vai fazendo com que eles vão perdendo, né, esse debate vergonhosamente. Outra questão que eu queria também falar é ligado, né, a essa adulteração. Por exemplo, o sujeito começa a adulterar. Para um bom cristão, para uma pessoa que teme a Deus, isso basta para a pessoa já ter um pé, né, atrás com esses defensores protestantes. Porque eles começam a apelar, né, para a adulteração. E aí eles agradam o seu grupo. Né, eles agradam o seu grupo. Só que, em contrapartida, passam vergonha e perdem credibilidade com as pessoas que querem ser sérias. A gente poderia também ver um ponto interessante, que é o seguinte. A credibilidade de um padre Paulo Ricardo, por exemplo, né? A credibilidade de um padre Paulo de Ricardo. A credibilidade de um professor Felipe Aquino, de um padre José Augusto, de um diácono, né, João Vitor, também aqui um grande defensor da fé católica, de vários irmãos católicos aqui no YouTube. Veja, são muitos canais católicos defendendo a mesma fé, defendendo, né, o mesmo argumento, o mesmo dogma. São muitos canais católicos. Aí eu pergunto para você, do lado protestante, você conhece 5 ou 10, de 5 a 10 irmãos protestantes gravando vídeo aqui no YouTube que seja da mesma igreja? Você conhece? Você conhece 10 protestantes? 5? Você conhece 5 protestantes, defensor da sua fé protestante? Você conhece 5 protestantes que seja da mesma denominação, que esteja defendendo a fé protestante? Ou eles se juntam em uma live para atacar a fé católica, mas eles são da mesma igreja? Você conhece 10 protestantes aí? Eu estou falando aqui desses que defendem a fé. De 5 a 10, você conhece aí? Que seja da mesma denominação, que esteja defendendo a sua igreja? Não tem, eu não conheço, eu não sei se tem. Não sei se você conhece. Se tiver, coloca aqui nos comentários. Olha, fulano. Coloca aí uma lista de defensor protestante
que seja da mesma denominação. Não é. Agora eles se juntam para quê? Para atacar a fé católica. Agora já a fé católica, você conhece quantos católicos defendendo a mesma palavra, o mesmo dogma. Isso se chama credibilidade, né? Porque você tem milhares e milhares, você tem vários canais católicos defendendo a mesma tese, defendendo a mesma coisa, a mesma posição da igreja de 2000 anos. No meio protestante você tem uma fragmentação, você não tem um corpo. Agora eles gostam, eles se juntam, às vezes, se o assunto for atacar a fé católica. Se o assunto for atacar a fé católica. Então, para mim, isso é um ponto de fraqueza gravíssimo, né, no meio dos protestantes. Porque eles não têm 5 ou 10 protestantes que seja da mesma igreja defendendo, né, a sua igreja. Eles não conseguem defender a sua igreja biblicamente, porque não existe isso nas Sagradas Escrituras, né? Mas eles se juntam para questionar os dogmas católicos, para atacar a fé católica. E aí, alguns, a gente já tem certeza que alguns partem para a adulteração. Então vamos adulterar. Então eles adulteram, né, nos livros deles, adulteram nos textos da patrística, eles tiram do contexto, colocam diferente. Aí quando esses irmãos católicos, né, vão verificar, o camarada adulterou o texto. E os irmãos católicos estão batendo na mesma tecla, né, há alguns dias, dizendo, olha, fulano, cicrano, esse e esse são adulteradores. Ele adultera na cara de pau o texto para passar por inteligente, para agradar os seus seguidores. Então, diante dessa falta de credibilidade que os irmãos protestantes têm, dos defensores protestantes que a gente tem da atualidade, eles estão passando vergonha nos debates com os irmãos católicos. Estão perdendo, né, vergonhosamente. Por quê? Como eu disse, a fé católica é só mostrar. Ela está lá. Veio lá de nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé protestante veio de uma rebelião, de um interesse particular, político, né, de Lutero, de querer também ser o Papa, né? Então, nesse debate do padre com o pastor, a gente vê visivelmente pelo o espanto, né, na cara do pastor, que ele não conhece, né, a fé católica. Ele fica assustado diante da fala do padre, ele fica ali admirado, mas não é isso, mas não é aquilo. Ah, mas... Veja, falta profundidade, falta nessa profundidade. E nesses outros irmãos protestantes, nesses mais famosos que a gente tem aqui no YouTube, né, defendendo, né, o protestantismo, como eu disse, você não encontra 5 deles, desses defensores que sejam da mesma igreja, então eles estão unidos, muitas vezes, para atacar a fé católica. Então você vê que eles são, né, especialistas em falar, né? Eles criaram uma habilidade, né? Uma habilidade de falar muito rápido, de questionar a fé católica muito rápido, com um texto, né, original, porém tirado do contexto. Aí eles colocam no livro dele, colocam nas lives dele, colocam, né, no seu repertório, e aí dá um ar de, olha, o cara é muito sabido, né? O cara só quer debate, só quer debate, só quer debate, só quer debate, porque ele quer jogar toda essa sua narrativa já planejada, né, de antemão. Ele quer colocar toda essa sua narrativa fantasiosa, esse espantalho que ele criou da fé católica, para deformar tudo. E um outro ponto, meus irmãos, quando eu vejo esses defensores protestantes, os mais famosos que a gente tem aqui, né, no YouTube, quando eu vejo eles falando, eu já falei aqui em outra ocasião, que eu já fico de orelha em pé, eu já imagino. Olha, esse texto que esse cara está lendo, Padre Paulo Ricardo já leu, professor Felipe Aquino já leu, vários defensores católicos de credibilidade já leu, e essas pessoas têm credibilidade. Será se Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino, lesse um texto, né,
ele ia ser maldoso em nos enganar? Qual o motivo teria para essas pessoas que eu tenho confiança? Qual motivo eles teriam para nos enganar? Não teriam nenhum. Um exemplo é o texto bíblico. Os papas, né, os pais da igreja que canonizaram a nossa Sagrada Escritura, como temos hoje, eles teriam motivo para nos enganar? Para colocar um texto que não fosse os apóstolos, os evangelistas que tivessem escrito? Eles teriam coragem de nos enganar? Não. Então, a gente confia na igreja. A gente precisa também dar um passo, um ato de confiança nos pais da igreja. Então, quando eu vejo esses camaradas, né, querendo refutar esses pais da igreja, querendo dizer que tal santo era protestante, tal santo estava mais pro lado deles, eu fico pensando, meu Deus, que loucura desses irmãos protestantes. Qual credibilidade? Pense você em algum defensor protestante aqui, famoso aqui na internet. Pense você. Pense na credibilidade que uma pessoa dessa tem diante de um pai da igreja, diante de Santo Tomás de Aquino, né? Diante de professor Felipe Aquino, diante dessa imensidão de homens e mulheres da fé católica que mudaram, né, a face da terra. Esse grupinho protestante que são acusados, muitos deles ali são acusados de adulteração. Qual credibilidade esse povo tem? Eu digo isso não, eu não estou aqui desprezando a pessoa, o ser humano, mas sim a tolice deles quererem enfrentar uma fé católica. Né? Estou refutando isso aqui. A tolice desse grupo protestante, adulterador, né? Esse pastor, né? Rodrigo Silva. Eu fico pensando, quantas vezes esse homem mentiu contra a fé católica, adulterou contra a fé católica e nadou em braçadas nas redes aí no passado, né? E não tinha tanto defensor católico como tem hoje. Quanta mentira esses pastores famosos colocaram na cabeça do povo, que hoje está vindo à tona, né? Então por isso que eu vejo essa grande lavada que esses defensores protestantes estão levando, estão passando vergonha. Por quê? Porque eles querem enfrentar algo que não é humano. Eles estão enfrentando a igreja que é divina. Ela é humana, mas divina. Ela é divina, mas humana também. Assim como Cristo é humano e divino, a igreja também é a mesma coisa. Então, essas criaturas que se dispôs, né, a enfrentar a igreja, estão passando vergonha, estão tendo que adulterar. E graças a Deus, né, que muitos protestantes que se converteram estão gravando vídeo. Você não vê do outro lado nada parecido com isso. Você não vê essa multidão de católicos que deixou a igreja católica, que está lá gravando vídeo para defender a sua tese. Não está. Um ou outro que deixa a igreja católica, que foi enganado, o primeiro ato que faz é se esconder, fica com vergonha dos seus parentes católicos, fica com vergonha. Já os irmãos protestantes que estão vindo do protestantismo, estão retornando para a igreja católica, eles têm tanta certeza que muitos estão criando canais para professar a sua fé, para dizer como é lindo ser católico. Então, tudo isso dá de lavada, né? E deixa os defensores protestantes envergonhados. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, não tem como lutar contra a fé católica. Para isso tem que adulterar, para isso tem que falsear. E aí as pessoas vão perceber, né? As pessoas vão perceber. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com você nesse vídeo, com relação a esses debates desses últimos dias. Como é bom ser católico, né? Como é bom ter pessoas defendendo a fé católica que tem credibilidade. Que tem credibilidade. Então, você vai enfrentar para quê? No mínimo, era melhor ficar quieto. É melhor você professar a sua fé protestante aí na sua esquina, na sua garagem, e ficar quieto. Porque agora não é, da agora para frente, né? Não é um bom negócio ficar atacando a fé católica. Porque os católicos estão atentos.
Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.